exclusiva. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Vale da Simpatia, em Venda Velha, convida você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Terça-feira, oração rosto no pó, de 8 às 10 horas. Quarta-feira, círculo de oração, de 15 às 17 horas. Quinta-feira, culto público, das 19 às 21 horas. Sexta-feira, oração da família, de 8 às 9 horas. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, das 9 às 11h30. E às 19 horas, grande culto de adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Local: Rua Doutora Maria José, lote 15, quadra 13, Vale da Simpatia, Venda Velha. O pastor José Silvano e a missionária Cleusa sentir-se-ão muito felizes com a sua presença. Seja qual for o seu problema, existe agora uma linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem o telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação: Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11h36 e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental AM 1520, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo na abertura da programação, a leitura de 5 a 6 capítulos da Palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A Palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que a sua fé será acrescida, será acrescentada, assim como a minha. Já quero mandar abraço para minha querida Cristiane Gon, que está conosco pelo Facebook, meu amigo Osiel Leal, meu querido amigo e cantor Wagner Mocasi, Robson Lopes, Cássio, Thalita, Deus abençoe a vida de vocês também, toda a sua parentela. Obrigado a todos vocês que já estão aí pelo Facebook e a todos os meus amigos também da Rádio Continental AM 1520. Se você ainda não tem aí o número do meu WhatsApp, então anote para que você possa receber um estudo da Palavra de Deus a cada dia, reflexões, pensamentos, e também vamos estar orando uns pelos outros. Então, pegue caneta e papel para você estar anotando aí o número do meu WhatsApp, para que você possa enviar o seu nome e também o seu bairro, para que eu possa enviar para você a cada dia um estudo da Palavra de Deus e também reflexões. Pegou caneta? Então vai lá. 21 987 40 89 62. 21 987 40 89 62, pastor Alberto Brasil, este que vos fala. Então, o telefone da Continental, eu não posso atendê-los agora, porque vamos estar lendo a palavra de Deus, depois estaremos também ministrando uma palavra que há de edificar a sua vida e também a sua casa. Nós estamos lendo Mateus. Hoje a leitura se dará a partir do capítulo 13, a parábola do semeador. Então nós vamos começar hoje do capítulo 13 de Mateus. Eu quero mandar um grande abraço também para minha querida Isabel Nogueira, lá da Praça Seca, que ontem esteve no fechamento da consagração em nossa igreja lá em Ricardo de Albuquerque. Belzinha, te amo, beijo no seu coração, tá bom? A Bel esteve conosco, a Isabel deu um testemunho ontem, e já deu aqui também pela rádio, de que ela tinha 3 cânceres, e ela foi curada dos 3 cânceres quando disseram que já não tinha mais jeito. Eu mesmo estive visitando no hospital,
a nossa querida Isabel, e a situação era bem complicada, bem difícil, mas o nosso Deus, ele trabalha exatamente assim. Quando para a medicina, para o homem não tem mais jeito, para Deus sempre tem um jeito dele, porque ele é o Senhor, não é assim? Então, testemunho de 3 cânceres que foram curados através do poder de Deus na vida da nossa querida Isabel Nogueira. Bom, vamos então à leitura. Mateus, capítulo de número 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos à explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: Por que falas por parábolas? Ao que respondeu: Também a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo.
deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tornou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele a seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Capítulo 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo,
ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Jesus em Genezaré. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhes rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste, e todos que tocaram ficaram sãos. Capítulo de número 15. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem.
Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, eu oferto ao Senhor aquilo que poderias aproveitar a mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, quem bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração procedem maldesígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos que os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. A segunda, multiplicação dos peixes e pães. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão,
tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram do que sobejou, recolheram ainda 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Capítulo 16 de Mateus. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde aquele tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas tais coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um
conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Capítulo de número 17. Vamos agora à transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogavam: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das suas dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobre os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo então, estão isentos filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega por tu e por mim. Capítulo 17 de Mateus. Nós vamos agora entrar no período de oração. Nós vamos aproveitar esse momento
para falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra. Senhor, lemos a Tua palavra e cremos que a nossa fé, meu Pai amado, foi acrescentada, porque vimos, Pai, todos os sinais, todas as maravilhas que Tu obraste no meio, Pai amado, dos Teus discípulos. Cegos, meu Pai amado, Senhor, voltaram a enxergar, surdos, Pai amado, a ouvir, coxos saltitaram. Vemos, Pai amado, a Tua glória, Pai amado, na multiplicação dos pães, almas que se renderam a Ti. Senhor, também nós, essa geração incrédula de hoje, aonde, Pai querido, Pedro conseguiu andar alguns passos por cima do mar, mas nós nem isso fazemos, Pai. Perdoa-nos os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, que são tantas que não se podem enumerar. Eu quero apresentar a Ti as nossas vidas, meu Pai, te pedindo que Tu venhas como esta mulher cananeia. Venha nos socorrer, Senhor. Venha nos socorrer. Nós estamos, Pai querido, precisando do Teu socorro. Pai amado, entra com Teu poder e com Teu agir sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Eu quero te pedir, meu Pai amado, sobre a vida da Tua serva Heloísa Nascimento, a vida, meu Pai amado, do Teu servo J. Alexandre, Pai amado Luan, toda a parentela da Tua serva e do Teu servo, a vida também do Alexandre Jorge, meu Pai, a sua casa. Quero te pedir, meu Pai, pela Isabel Nogueira. Obrigado, Pai, porque Tu mostras que Tu fizeste, Pai, os mesmos sinais na vida da Isabel, curando a Tua serva de 3 cânceres, Pai querido Senhor, aonde um só já seria motivo de morte. Tu és o Deus que, Pai amado Senhor, tem nos abençoado. Abençoa, Pai amado, o Teu servo, Pai amado Wagner Mocase. Abençoa Nádia, Pai querido Senhor. Abençoa, Pai amado Deus, a Cristiane. Abençoa, meu Pai, todo o Teu povo que conosco está, através, meu Pai amado, do Facebook. A todo o Teu povo, Pai amado, que nos ouve pelo Daio da Continental. Seja, Pai amado, a Tua glória, seja o Teu agir sobre as nossas vidas. Glorifica o Teu nome, abençoa cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada família. Restaura casamentos, meu Pai, nesse dia, relacionamentos. Liberta, Pai, os filhos que, porventura, venham estar no vício do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, da bebida embriagante. Liberta aqueles que, Pai amado Senhor, estão, ó Deus amado, distante da Tua palavra. Quantos pais e mães que já não veem seus filhos, seus netos há algum tempo, traga de volta, Pai, convertidos e transformados. Dá o Teu livramento, Pai amado, a cada trabalhador, a cada estudante, meu Pai, nesse dia. Livra das balas perdidas, endereçadas, livra dos acidentes, meu Pai, de assalto, sequestro. Pai amado, guarda os policiais, guarda o Teu povo no ir e vir, porque sabemos, Pai amado, Senhor, que nesse tempo que antecede as festas de Natal, de Ano Novo, Pai amado, o maligno está solto, querendo, Pai, roubar, matar e destruir. Guarda, meu Pai, cada um daqueles, meu Pai, que tem que pagar as suas contas, receberem os seus salários. Abra as portas para aqueles que estão desempregados. Seja o Teu nome glorificado na vida, meu Pai, de cada servo e de cada serva. Nós oramos, Pai amado, Senhor, certo da Tua vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 14 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você, o Louvor. Quero mandar um grande abraço para Heloísa, para o J. Alexandre, que durante tanto tempo esteve conosco aqui como âncora do programa aqui, né, da Igreja do Nazareno de Olinda, nosso querido reverendo Barnabé, grande companheiro, grande amigo J. Alexandre. Nesse momento estão lá, como disse a nossa Heloísa, estão almoçando e ouvindo a oração.
Deus abençoe também Alexandre Jorge, homem de Deus, e a todos que estão conosco nesse dia, nessa tarde. Eu vou intervalo rapidinho e volto com a ministração da palavra para que Deus venha ainda mais abençoar a minha e a tua vida, tá? Eu vou um intervalo bem rápido, já volto aqui com a ministração da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Vale da Simpatia, em Venda Velha, convida você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Terça-feira, oração rosto no pó, de 8 às 10 horas. Quarta-feira, círculo de oração, de 15 às 17 horas. Quinta-feira, culto público, das 19 às 21 horas. Sexta-feira, oração da família, de 8 às 9 horas. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, das 9 às 11h30. E às 19 horas, grande culto de adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Local, Rua Doutora Maria José, lote 15, quadra 13, Vale da Simpatia, Venda Velha. O pastor José Silvano e a missionária Cleusa sentir-se-ão muito felizes com a sua presença. Muito bem, estamos de volta, viu? Não doeu nada, já estamos de volta junto com você. E nesse momento nós vamos estar ouvindo, então, palavra de vida. Preste atenção naquilo que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Vamos ouvir palavra de vida. Você vai ouvir agora palavra de vida. Palavra de vida. Muito bem, e em palavra de vida de hoje, eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 19, diz assim a poderosa palavra de Deus. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram-lhe: estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho tumulto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta a porta do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Querido e querida, amados e amadas de meu Pai, nesse texto da palavra de Deus, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes para a nossa vida espiritual.
Nós vemos que Paulo e Silas, eles fizeram a obra de Deus. Expulsaram aquele demônio que estava naquela pitonisa, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. E eles fizeram isto, e logo assim os seus senhores, eles vieram, pegaram pela roupa Paulo e Silas, arrastaram até as autoridades e mandaram açoitá-los. E eles apanharam muito naquela noite. Depois foram entregues à mão de um carcereiro com uma ordem expressa de que cuidasse bem para que eles não fugissem. Esta era a ordem dada ao carcereiro: cuida muito bem deles, não deixa que eles escapem. E essa ordem dada ao carcereiro, ele colocou tipo um presídio de segurança. A parte mais difícil de se fugir era o cárcere inferior. E esse cárcere inferior, eles ficavam sujeitos a todas as coisas ruins que os outros faziam, porque era do superior que vinham coisas ruins para baixo. E eles ficaram com os pés e mãos atadas naquele lugar. Mas em nenhum momento Paulo e Silas questionaram a Deus. Em nenhum momento eles falaram: por que nós estamos numa situação dessa? Por que nós estamos vivendo preso? Por que nós fazemos a obra e não nos acontece nada de bom, só acontece de ruim? Olha onde viemos parar. Olha a situação que nós estamos. Era essa a conversa de Paulo e Silas? Não. Era muito diferente. Amarrados, sangrando, porque até aquele momento não se tinha cuidado dos ferimentos. Da forma que eles foram açoitados, eles foram lançados na prisão sem dó nem piedade alguma. Eles foram para aquele lugar. Mas aqui a palavra me relata que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor e oravam. E os outros presos, todos escutavam tanto as orações, como também os louvores que cantavam. Talvez eles combinassem entre si: olha, Silas, agora eu vou estar orando. Se soltaram e o povo ali todo ficou solto. Não só Paulo e Silas, mas todos quanto estavam na prisão. Abriu-se tudo. Interessante é que ao abrir-se isso, quando o carcereiro é acordado e vê a situação em que estava a cadeia, o cárcere inferior, quando ele vê isso, ele pega: agora eu estou perdido, acabou tudo para mim. Agora acabou a minha vida, porque foi-me dada uma responsabilidade de guardar aqueles dois homens. Os outros talvez fossem assassinos, tivessem matado, tivessem roubado, furtado, mas esses dois, por pregarem a palavra, são esses que eu tenho que guardar melhor. A recomendação não foi sobre os outros, foi sobre Paulo e Silas. E ele pega a sua espada, vendo tudo escuro dentro da prisão, e ele, quando vai enfiar no seu próprio peito para tirar a sua vida, Paulo vê e grita: não faça tal coisa. Não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Não só eu e Silas, mas todos os outros presos estão ali. Olha que oportunidade que teria tanto Paulo como Silas e os outros prisioneiros também de fugirem, de saírem daquela prisão, mas até os outros, por verem o testemunho, por ver o que aconteceu através da oração, da vida de Paulo e de Silas, eles também ficaram no mesmo lugar. E a palavra de Paulo é exatamente essa. Diz aqui: o carcereiro despertou do sono, versículo 27, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, em alta voz, gritou: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entrou rapidamente e olhou e conferiu que era verdade o que Paulo havia declarado. Não faltava nenhum preso. Todos estavam ali, e principalmente os que ele mais temia que tivessem fugido, que era Paulo e Silas.
como se fossem salteadores, criminosos. E ali ele entra e pergunta, quando sai todo, ele fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer, Paulo, para que eu possa ter essa luz que vocês têm? O que eu posso fazer? Porque se fosse eu, no caso de vocês, eu tinha fugido também. Eu não tinha ficado aqui esperando que eu chegasse, o resto dos soldados. Então, o que eu tenho que fazer para ter uma vida igual a que você tem? Aí Paulo declara para ele: aceita o Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. E ele fala: ué, é esse Jesus? É esse que faz tudo isso na tua vida? Ele falou: é esse mesmo. Aceita ele, você vai ser salvo, você vai ter uma vida digna como eu tenho, como também tem Silas. E esse carcereiro, ele leva eles para casa depois de receber essa palavra. Quer dizer, ele foi e curou, ele foi e passou ali alguma coisa para amenizar a dor que ele estava sentindo, cuidou do ferimento dele e diz que assim que ele aceitou Jesus Cristo, ele foi batizado com todos os deles. Não creio que tenha água, mas uma outra água corrente. Ele foi batizado junto com toda a sua família. E a palavra para mim, para você hoje, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas tem que ter testemunho. Esse carcereiro, ele foi liberto. Ele foi transformado por causa do testemunho de 2 homens. E eu e você, qual é o testemunho que eu dou? Qual é o testemunho que você dá dentro da tua casa? Porque a nossa casa é o primeiro ministério que nós recebemos para cuidar. Muitos querem ser pastores de grandes igrejas, já querem estar ministrando, eu quero ser pastor, eu quero fazer isso, mas o primeiro ministério é a nossa casa. É aqueles que nós convivemos o maior tempo possível, aqueles que nos conhecem quando nós acordamos, quando nós deitamos, quando nós estamos irritados, quando nós estamos alegres, aqueles que sabem tudo o que acontece é a nossa família, nossos filhos, esposa, pai, mãe. Qual é o testemunho que nós damos dentro da nossa casa para que possam se converter? É muito interessante nós analisarmos que esse carcereiro se converteu através do testemunho de 2 homens que estavam presos, acorrentados, sangrando, mas que ali estavam louvando a Deus. O que acontece comigo e com você quando alguma coisa não sai da forma que nós queremos no nosso trabalho? Será que quando eu sofro alguma injúria no meu trabalho, na igreja ou em qualquer lugar, será que eu saio, deixo de ser o pastor Alberto? Será que você deixa de ser a pessoa que você é na igreja? Porque na igreja todos nós somos bonzinhos. Na igreja todos nós somos uma bênção. As pessoas olham para nós, os homens, de ternos, nos olham com a Bíblia na mão e vê assim e fala: poxa, ali vai um homem de Deus. Mas será que sou mesmo? Nos veem também as mulheres bem maquiadas, bem penteadas, vestidos bonitos, e fala: é uma bênção aquela irmã. Será que na realidade o é mesmo? Então, querido e querida, eles tinham testemunho para que toda a casa do carcereiro viesse a se converter também. E o interessante aqui é que nós vemos que foi batizado em menos de um dia. Em menos de um dia, porque na mesma hora em que eles foram, ali levados até a casa do carcereiro, ele cuidou das feridas e diz a palavra que eles foram batizados. Então, na mesma hora, Paulo notou, percebeu que havia um verdadeiro arrependimento no coração daquele carcereiro, que a sua família também havia visto o que tinha acontecido e que descobriram que havia um Deus verdadeiro por trás de toda aquela situação. O carcereiro, Deus queria que ele fosse salvo, a família dele também, e Deus usou ali a prisão de Paulo para poder libertar toda aquela família e os prisioneiros também que estavam lá, creio eu também, terem recebido essa
palavra de testemunho. Então, querido, querida, amado e amada de meu Pai, nós temos que dar testemunho dentro da nossa casa, principalmente, e aonde nos conhecem melhor, e aonde sabem tudo aquilo que eu faço, que você faz, aonde nos conhece, para nos conhecer melhor do que a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, só mesmo Jesus Cristo. O pastor não tem condição de saber. O pastor não tem essa condição de saber, porque quando eu chego na igreja, eu sou uma pessoa. Em casa, eu sou uma outra diferente. Então, é diferente. Eu fiz há um tempo atrás, já contei esse testemunho, quero contar mais uma vez, para edificação, não é para a minha glória, não. É só para edificação, porque nem eu sabia o que iria acontecer. Eu fiz o seminário, no Seminário de Boa Esperança, em Bento Ribeiro, do saudoso pastor Horácio da Silva Júnior. E o diretor do seminário é o que agora é o presidente, né? O irmão do pastor Horácio da Silva Júnior, pastor Emanuel. Ele é ali o diretor, era o diretor do seminário. E nós fizemos o seminário, mas para obreiro, para diácono. Nós fizemos, para ser diácono, tem que fazer lá um seminário de 1 ano. E nós fizemos, eu e mais um grupo grande de diáconos que seriam candidatos a diáconos. Não éramos diáconos, nós seríamos candidatos. E durante 1 ano, nós fizemos o curso ali no seminário. E na última prova, o pastor Emanuel foi e falou conosco, disse assim, ó, essa última prova, vocês vão ter que trazer as esposas de vocês, porque vai ser a última prova do curso. Depois vocês já vão estar recebendo nesse mesmo dia. Quem for aprovado vai receber o certificado. E todos nós levamos as nossas esposas. Todos nós levamos a esposa e fomos lá, ficamos contentes e falamos para ela, ó, vai ter um salgado, vai ter um refrigerante e vai ser uma festa lá. Sabe o que aconteceu? Chegamos cada um com as nossas esposas. E havia muitos candidatos a diáconos. E quando chegamos, o pastor Emanuel foi e disse, agora vocês coloquem a esposa de vocês toda naquela sala dali. E as esposas todas foram para uma sala reservada. E nós ficamos numa outra sala. Só que não veio prova alguma para que eu fizesse, e nem os outros candidatos a diáconos. Não veio prova alguma. Nós ficamos lá esperando, falei, que hora que vai ser? Já vai dar, acabava 9h30, 10 da noite, e já era próximo isso, e não tinha vindo prova alguma para que nós pudéssemos fazer. Falei, que hora que vão enviar essa prova? E estamos sentados lá aguardando. Daqui a pouco entram as mulheres, e cada uma delas estava com as provas nas mãos. A prova era para as mulheres. Elas tinham que responder, cada mulher tinha que responder como é, no caso de Luciane, a princesa, como é o Alberto no cuidado com os filhos? Como é o Alberto no cuidado com você? Como é o Alberto nos compromissos com as contas? Como é o Alberto dentro de casa? Havia mais questões, mas as principais, que eu me lembro que elas tinham que responder, eram essas. Como é o teu esposo dentro da tua casa? Como é ele no tratamento, com a família, com os filhos, se tiver netos? Como é este homem dentro de casa? Queridos e queridas, quando as esposas sentaram ao lado de cada um de nós, muitos receberam parabéns, outros não. O pastor Emanuel falou, quem é, na época, né? Ainda estava com 1 ano, 2 anos de ministério lá. Ele falou, quem é Alberto Brasil? Eu disse, sou eu. Ele disse, parabéns, Alberto. Porque a sua esposa, ela colocou aqui que você é um homem exemplar dentro da tua casa, no tratamento com ela, com os filhos, com os vizinhos, com os compromissos. Parabéns, porque você é exemplar, segundo colocou a sua esposa. Agora, tem pessoas que eu tenho que chamar para conversar. E depois chamou algumas pessoas que ele não deixou quem era, claro, é até bom, por ética, mas ele chamou essas pessoas para conversar porque não eram a mesma pessoa que estava na igreja. Não era a mesma pessoa que estava ali fazendo as provas do seminário. E ele queria saber quem eram realmente essas pessoas para que pudesse
confiar o cargo do diaconato. Testemunho. Nós precisamos de dar testemunhos aonde quer que eu e você formos. Nós precisamos dar o primeiro testemunho da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos dar o testemunho para aqueles que nos conhecem, aqueles que não nos veem. Nós precisamos desse testemunho, não um testemunho forçado. Olha, alguém está me olhando, eu vou agir assim. Não, algo natural. Eliseu era assim. Eliseu passava por aquela cidade e a mulher lá do muro, junto com seu esposo, ela declarava: está vendo aquele homem ali, marido? Estou, minha mulher, estou vendo sim. Aquele homem ali é um santo homem de Deus. Olha que coisa. Exemplo, testemunho, lealdade, fidelidade, para que você possa ser levantado como obreiro ou que você possa ganhar na sua casa. Sabe por que nós atrasamos muito em ganhar os nossos? Nós atrasamos muito para ganhar os nossos, porque eles olham e falam assim: Alberto não mudou nada, papai não mudou nada, meu esposo não mudou nada. A situação dele é a mesma de quando ele aceitou Jesus há 18 anos atrás. Então não tem mudança, não tem nada, não mudou. Continua só indo para a igreja. Isso é o maior atraso de nós não vivermos aquilo que Paulo respondeu para o carcereiro. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, é isso que Deus está falando para mim e para você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a tua casa. Testemunho de vida, testemunho de que Deus vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida e na sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por você. Daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo para você a oração da fé, para que Deus venha fazer um grande mover no meio da minha casa e no meio da sua casa também. Mas procure dar testemunho de Deus. Procure andar na presença deste Deus da forma que Ele quer ser achado por você. Quando me buscardes e me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei encontrar, eu me deixarei achar por você. Então, amado e amado, é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Vós sereis o sal da terra. Sal tempera, sal dá gosto. Já comeu uma comida totalmente sem sal? Você não consegue comer. Só mesmo quem está doente, só mesmo quem está passando consegue comer uma comida totalmente desprovida de sal. O sal dá o gosto, o sal dá o tempero. Vós sereis também a luz do mundo. Já procurou? Já andou na escuridão? Eu fazia... Está acabando aqui a bateria do notebook. Deixa só eu conectar aqui rapidinho. Estava fugindo, as pragas vieram e havia uma cidade onde estava o povo, a família de José, estava na porta, estava todo mundo morando lá, Gozem, e eles estavam lá. E Deus havia dito para Faraó que se ele não deixasse o povo sair, que haveria lá uma escuridão, trevas. Trevas não é falta de luz, você tem a luz do sol. De manhã você tem a luz da lua, de noite você tem as estrelas, tudo isso você tem para clarear, fica até charmoso o céu com estrelas, né? Fica até romântico o céu com estrelas. Mas Deus disse para ele: haverá trevas na face da terra. E aconteceu que Faraó, o coração endurecido, houve trevas na face da terra. 3 dias. Eles não podiam nem levantar da cama, porque não enxergavam nada. Eles não enxergavam nem o corpo deles. Então tiveram que ficar em trevas 3 dias. Mas lá em Gozem, onde estavam os israelitas, havia luz. Para eles lá estava tudo normal. Então, eu pergunto a você, se você um dia já esteve em trevas mesmo, em um lugar tão escuro que não tinha nada que você pudesse
enxergar ao lado. Eu fiz um curso em São Paulo, em Guarulhos, e havia lá um corpo de bombeiro colocou uma casa chamada Casa da Fumaça. Casa da Fumaça era um barracão muito grande, com escadarias, e eles acendiam um óleo bem queimado lá dentro, e ficava uma fumaça, e não tinha nenhuma claridade. Não havia nenhuma claridade para poder você enxergar alguma coisa. Casa da Fumaça. E você tinha que passar ali em menos de um minuto, porque se passasse de um minuto você perdia a respiração. Tinha que prender a respiração e passar e entrar numa porta de um lado e sair do outro. Mas eu nunca vi um lugar tão tenebroso como a Casa da Fumaça. Eu fui com um amigo, e esse amigo na época era muito musculoso, fazia musculação, participava de fisiculturismo, e o sargento, o bombeiro, disse para ele: você não vai passar não, grande. Você vai ficar, você vai chorar igual criança. E ele deu exatamente isso. Este moço não conseguiu passar, desmaiou, puxar ele para fora. Nós chegamos do outro lado, menos de um minuto, e ainda com 3 dias depois, estava tudo sujo, não saía aquilo de dentro da nossa narina. Mas foi uma treva tremenda como eu nunca vi. Se eu e você somos a luz do mundo, é para tirar aqueles que estão em trevas. É para mostrar quem nós servimos, para que venhamos glorificar o nosso Pai. As nossas boas ações, o nosso testemunho glorifica a Deus. Por que hoje nós não vemos? Eu vejo às vezes, como no último culto na igreja, que eu sou pastor pela misericórdia de Deus, e eu sentei na portaria, na posição do diácono, enquanto estava sendo ministrado. Eu fiquei na portaria, e faço isso às vezes, e faço com o povo. Eu vi quantas pessoas passaram e não olhavam nem sequer para mim. Sabe por quê? Por causa do escândalo da igreja, por causa do mau testemunho que muitos de nós, como pastores, estamos dando, como obreiros estamos dando. As pessoas viram o rosto para você. As pessoas não imaginam e falam: eu vou, porque essas pessoas estão olhando para a gente, não nos veem ali como roubadores também, como alguns se colocaram. E a gente acaba passando por uma situação, eu olho assim, a pessoa vira o rosto para o lado e passa, e daí imaginar: isso aí é mais um roubador. Sabe por quê? Deixamos a propriedade de salgar. Se o sal for insípido, meu querido pastor Antônio Carlos, para que se serve? Senão para ser pisado pelos homens. E nós escondemos a candeia debaixo da cama para não alumiar nada, não alumiar ninguém. A tua vida e minha vida, ela é para alumiar. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para dar testemunho de transformação. A transformação não é passar de diácono para pastor. A transformação não é passar de obreiro para missionário. Isso pode acontecer. A transformação é mudança interior. É nascer de novo. Essa é a transformação que o mundo precisa ver. Houve um tempo, e meu querido Antônio Carlos tem muito mais tempo de evangelho do que eu, muito mais experiência, muito mais vivência do que eu. Houve um tempo em que os evangélicos eram criticados, eram zombados. Sabe por quê? Porque eles não queriam pecar. Eles eram zombados porque eles não pecavam, porque tinham uma vida íntegra, tinham uma vida reta, e isso mexia com as pessoas, porque falavam: não, esses aí não pecam, esses aí não fazem coisa errada, esses aí não estão mentindo por nada, esses aí então eram zombados por isso. Hoje em dia nós somos zombados porque o pecado entrou na igreja. Hoje em dia nós somos pecados porque perdemos a identidade de igreja, de representante de Deus. Deixamos de ser como os nossos governantes deixaram de ser representantes do povo, através de tanta coisa ruim que os governantes fizeram e estão fazendo. Nós deixamos de ser representantes do reino dos céus.
Claro que tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu sei disso. Mas muitos escândalos vieram, muitas coisas aconteceram e estão acontecendo a ponto das pessoas olhar para uma pessoa justa, olhar para uma pessoa íntegra e desviar o rosto pensando: esse daí é mais um roubador, esse aí é mais um louco. Gente, como é que a gente vê isso? Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas, pode prestar atenção. A mulher, o marido havia acabado de morrer, e chama o profeta e fala: tu sabia que meu servo servia a Deus, tu sabia que meu esposo servia a Deus, agora ele morreu e estão querendo aí levar os meus 2 filhos para ser escravo. Então aí, dá um jeito. O profeta era procurado para resolver questões. Jesus Cristo era procurado para curar enfermos. Os apóstolos assim também eram procurados. Hoje nós vemos o povo passando ao largo de nós. Hoje nós vemos o povo desconfiado de cada um de nós, porque o nosso testemunho não tem sido o testemunho que eu tenho que dar. A nossa vida não tem sido condizente com o Deus que eu sirvo. A minha posição, a minha colocação não está sendo aquela que Deus requer de mim. A palavra diz que requer que os dispenseiros sejam idôneos, sejam honestos. Pastor Alberto, o que é dispenseiros? Talvez os irmãos estejam perguntando o que quer dizer dispenseiros. Já viram uma dispensa onde tem os alimentos? Dispenseiros é exatamente isso. Aquele que cuida do que está dentro da estante, dentro da dispensa, e ali serve as pessoas que precisam. Tem o que? Tem farinha, tem açúcar, tem café. Então o dispenseiro, ele é responsável por tirar da dispensa e distribuir às pessoas. Então requer que os dispenseiros sejam honestos e idôneos, para que não roubem. Eu, como dispenseiro de hoje, de ministrar a palavra, de pregar a palavra, nós todos, como dispenseiros, o que nós estamos dando ao povo para que possam eles comer, o que nós estamos dando para que o povo possa receber. Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, o que nós estamos oferecendo como dispenseiro do reino de Deus para que possam comer? Então, vamos pensar sobre isso, vamos analisar sobre essas coisas. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero estar cumprimentando a Ivânia Cavalcante, que está conosco, meu querido Júlio Costa, Joel de Catu, Deus abençoe, meu pastor Antônio Carlos, meu pastor Clóvis Salgado, e tem a sua programação também, programa abençoado, na Rádio Índia FM 105.9, ali do nosso evangelista Luiz Mota, qual também às 9h, eu estou por lá. Deus abençoe Clóvis, abençoe a toda a sua família e a todos os irmãos que estão conosco no Face e também na Rádio Continental AM 1520. Vamos orar? Vamos agora apresentar as nossas vidas a Deus. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, Senhor meu Deus, mais uma vez queremos levantar a nossa voz, pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e Te pedindo, Pai, que nós possamos, Pai amado Senhor, assim como o próprio Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Que nós possamos imitar, Pai amado, as boas ações daqueles que padeceram, Pai querido Senhor, no Evangelho. Tome em Tuas mãos, meu Pai amado, a vida de cada um. Entra com Teu poder, entra com Teu agir, manifesta, Pai querido Senhor, meu Deus. Ó Deus amado, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai Santo, Pai querido, a cada um dos irmãos.
a tua serva Ivone, ao teu servo pastor Clóvis Salgado, abençoa, meu Pai, o Rodrigo, abençoa cada irmão que conosco estão, meu Pai amado, através da Rádio Continental, através do Facebook. Pai amado, abençoa para que nós sejamos luz nessa terra, para que nós sejamos o sal, o tempero que o mundo precisa para olhar e enxergar a Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai amado, a saúde de cada irmão, de cada irmã. Seja o teu nome glorificado. Seja o teu nome exaltado, meu Pai, na vida de cada servo e de cada serva, Pai. Cura os que estão enfermos do nosso meio. Visita, Pai, porque como demos o testemunho da tua serva, meu Pai amado, Isabel Nogueira, que foi curada de 3 cânceres, Pai querido Senhor, para a tua glória. Pai amado, o homem não tocou, mas foi a tua mão que tocou. Por isso eu te peço agora, onde houver, meu Pai, uma pessoa acometida também deste mal do câncer, tiver acometido, Pai amado, Senhor, de enxaqueca, dor de cabeça, cegueira, surdez, meu Pai amado, diabetes, dores na junta, na medula, meu Pai, qualquer mal que esteja sobre a vida desta pessoa, Pai amado, tu venhas curar para a glória do teu nome. Alcança agora os hospitais, os CTIs, os UTIs, meu Deus, livra o teu povo de todo e qualquer mal. Seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado, meu Pai, na vida de cada um. Abençoa, Pai amado, a ministração dessa palavra, que ela venha quebrar, meu Pai amado Senhor, meu Deus, a minha vida, desmontar a minha vida, para que eu possa viver aquilo que eu prego, Pai amado Senhor, e assim também os teus servos que estão conosco. Abençoa Elmira, Pai, em Cascadura, toda a sua casa, abençoa a mamãe Nadir Caetano, toda a sua família, a sua saúde, abençoa, Pai amado, Pai José Silvano, mamãe Creuza, abençoa, Pai amado, Deus Luiz Carlos do Valqueire, cada irmão, cada irmã que estão inseridos nos cadernos de oração, seja o teu nome glorificado através da cura, do teu grande livramento e do teu mover. Abençoa o teu povo, é a oração que eu faço, agradecido a ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, daqui a pouquinho, Tavares Borba vai estar aqui com o jornalismo vibrante da Continental. Eu vou encerrando a programação aqui, agradecendo a todos vocês e prometendo voltar amanhã com a ministração da Palavra de Deus, lendo para você mais 6 capítulos da Palavra de Deus, porque é muito bom meditar nessa palavra. Salmo 1 diz para mim e para você: bem-aventurado o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. Então seja bem-aventurado, bem-aventurada, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que conosco estão. E vamos chegando então ao final do programa de hoje, mas amanhã, querendo o bom Deus, estaremos por aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se você quiser estar conosco hoje, nós temos o culto da família em Ricardo de Albuquerque, na rua Beberibe, 241, esquina com a rua Alcobaça. Hoje é o culto da família, nós estaremos ali, a ministração hoje vai ser com a nossa querida Genilda, missionária Genilda, vai estar trazendo uma palavra de fé para os nossos corações. Se você puder estar conosco, hoje das 19 até as 21 horas, culto da família, na Igreja Árvore da Vida, em Ricardo de Albuquerque. Sábado, nós estaremos fazendo um trabalho evangelístico aí em Barreto, Niterói, na casa da nossa irmã Lindinha. Então, sábado, às 9 da manhã, nós estaremos lá fazendo esse trabalho, ali pertinho da comunidade, em Barreto, com a nossa irmã Lindinha e aquele povo de Barreto. Já quero mandar um abraço para todos. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês que estão pelo Face. Nós vamos terminar aí, então, pelo Facebook, a transmissão, agradecendo a todos. E amanhã, se puderem, estaremos juntos aqui a partir das 11h30 da manhã. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor. Beijos.